Olá! Se você, como eu, é um líder inquieto, que está sempre pensando em como trazer coisas novas, como fazer melhoria contínua no seu processo, para trazer melhores resultados para o seu negócio, para a sua equipe, então você vai precisar inegavelmente de um time criativo. De um time que sai do básico, sai simplesmente da operação do dia a dia, mas que consegue identificar oportunidades de melhoria, que consegue implementar melhorias no processo e aí gerar melhores resultados. Para fazer isso, existem 5 coisas que você precisa observar dentro do seu time e que você precisa implementar para gerar um time criativo que gera resultado. Então, fica aí que daqui 15 segundos eu te explico que 5 coisas são essas e a gente conversa melhor. Espera só um pouquinho. Bom, eu já te falei agora há pouco o quanto é importante ter um time criativo, né? Gente, hoje em dia, quem tá parado tá indo para trás, porque o mundo tá evoluindo muito rápido. A concorrência, novas coisas acontecendo no mercado, nas tecnologias, e se a gente não estiver constantemente evoluindo e inovando, a gente necessariamente tá indo para trás, tanto nos nossos negócios, quanto na forma como a gente lidera, como a forma como a gente faz os nossos processos. Então, não tem jeito. Criatividade é uma das características principais de um líder e de uma equipe na era digital. É a era em que as atividades repetitivas tendem a ser substituídas por máquinas, por sistemas, por robôs, por o que quer que seja. E, na verdade, o que vai permanecer como humano é a criatividade, é a capacidade de propor soluções diferentes para problemas postos. É a capacidade de ter um novo olhar, uma nova ideia sobre dificuldades, sobre necessidades que se apresentam, tanto do nosso cliente quanto dos nossos processos internos. Então, não dá para abrir mão da criatividade, gente. Essa é uma das principais características já mencionadas por diversos relatórios internacionais dos profissionais dessa era do século XXI. Mas então, no final das contas, o que é criatividade? Criatividade é isso, gente, é essa capacidade de ter um olhar diferente, uma ideia diferente para a solução dos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma história que é super clássica. O Henry Ford, que foi aquele que inventou o automóvel, né, que fez a primeira linha de produção em escala para construir automóveis, isso lá, né, no início do século XX. Ele dizia o seguinte: se eu perguntasse para o meu cliente o que ele queria, ele ia me responder: eu queria cavalos mais rápidos. O meio de transporte na época era o cavalo, e isso trazia uma série de complicações nas cidades, né? Imagina o cheiro, todos aqueles cavalos ali circulando. E o Henry Ford, ele se baseou na necessidade. Sim, as pessoas querem se locomover de forma mais rápida, de forma mais segura, sem os efeitos colaterais de um cavalo. Mas, se você simplesmente perguntasse para o seu cliente o que ele queria, ele não necessariamente ia dizer eu preciso de um carro, porque ele não sabia que o carro era uma possibilidade. E aí entra a criatividade, aí entra a capacidade de inovar, que é você olhar a necessidade. Nesse caso, qual era a necessidade? A necessidade é que eu quero me locomover de forma mais rápida e mais segura. E nesse caso, ele encontrou uma solução alternativa, uma ideia nova, claro que com uma tecnologia muito inovadora para a época, para solucionar a necessidade do cliente. Então, a criatividade, gente, quando a gente fala sobre o ambiente de negócios, é essa capacidade de
inovar, de solucionar problemas de forma inovadora, com um olhar diferente sobre o problema e não repetindo as mesmas soluções, porque já dizia Einstein, né, gente, loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se a gente quer resultados melhores resultados de negócio, para a equipe, para o processo, você precisa testar soluções inovadoras. Então vamos lá, eu vou parar de mistério e vou te contar então quais são essas 5 coisas que você precisa observar para construir esse time, esse ambiente criativo. Primeira coisa é diversidade. Diversidade nesse âmbito da criatividade não diz respeito à diversidade de raça, de cor, de sexualidade ou de gênero. Não que essas coisas não sejam importantes, mas aqui, para as questões de criatividade, o que é diversidade? É reunir gente que pensa diferente, reunir gente que tem referências de mundo diferente, que tenham perfis diferentes. Por que isso, gente? Porque se você quer ter ideias novas, você precisa ter o conflito de ideias diferentes. E é esse conflito mesmo. A gente tem muito medo dessa palavra, né, gente? Conflito. Mas é sim, esse conflito saudável de que um contrapõe ao outro e vai crescendo a ideia a partir da ideia do outro. Se você tem perfis muito iguais na equipe, todos muito analíticos, ou todos muito falantes, ou todos muito quietinhos, você não vai conseguir ter esse contraponto. Uma equipe saudável, uma equipe criativa, é uma equipe que consegue ter diferentes perfis, diferentes visões de mundo. De repente, traz um cara que é do Nordeste, um outro cara que é do Sul, um cara que é de uma religião diferente, porque isso é que faz o gosto da sopa ficar diferente, o gosto da sopa ficar especial. E qual é o grande erro que muitos líderes cometem? A gente tem a tendência, e isso se chama um viés inconsciente. Já gravei um vídeo sobre isso lá atrás. A gente tem um viés inconsciente que se chama viés de afinidade, que é querer ter sempre gente parecida com a gente junto com a gente. E esse é o pior erro que você pode cometer no recrutamento da sua equipe, por exemplo. Se você tem uma vaga nova que você está selecionando uma pessoa, quer seja de dentro da empresa ou de fora, primeira coisa que você tem que pensar é: quais são os perfis das pessoas da minha equipe? Eu tenho pessoas muito analíticas ou pessoas muito criativas. Você precisa procurar perfis opostos no recrutamento. Claro, você vai ter os seus requisitos técnicos, de experiência e tudo mais, mas quando você for olhar o perfil, busca o contraponto, não busca o igual. Porque se você buscar o igual, é gente que vai ter sempre as mesmas ideias. E aqui, gente igual não mora a inovação. Então, primeira coisa, líder, construa um ambiente diverso. Esse ambiente diverso, ele pode ser construído, obviamente, dentro do próprio time, mas ele também pode ser construído trazendo gente diferente para a discussão. Então, puxa, eu tenho um problema específico que eu quero tratar no meu time, ou no meu processo, ou do meu cliente. Por que ao invés de eu ficar só fechadinha ali no meu mundinho discutindo isso, por que eu não trago o cliente para a mesa? Por que eu não trago gente lá de outra área junto para discutir comigo num processo criativo, sem barreiras, com liberdade de cada um contribuir de forma diferente, né? Então, se de repente você não tem um time tão diverso hoje, você tem que trazer essas referências externas para as discussões. E aí você consegue ter esse combo de características que podem fazer toda a diferença para trazer soluções criativas. E com o tempo, na medida que você vai abrindo vagas novas ou que pessoas vão saindo, que você vai trocando pessoas, você tem que pensar em como construir esse time de características, visões e personalidades diversas, para aí sim ter um caldeirão ali de criatividade no seu time. Então, primeiro ponto, diversidade. Segundo ponto,
A gente já falou um pouquinho sobre isso, que é encher o seu ambiente de referências diversas. Além de ter um time diverso, o que a gente precisa é também trazer referências externas diversas para dentro do time. O que eu quero dizer com isso? Existe um conceito que é do Murilo Gun, que é um cara que estuda e ensina sobre criatividade, que ele fala que, na verdade, criatividade é combinatividade. Por que combinatividade? Porque juntando conceitos e ideias já existentes, você consegue combinar isso e ter uma ideia nova. Sabe aquela coisa do nada se cria, tudo se transforma? É um pouco isso. De repente é baseado numa ideia que não tem nada a ver com o seu tipo de negócio, não tem nada a ver com o seu processo, mas aquilo pode te inspirar a ter uma ideia nova. Deixa eu te contar uma história que vai exemplificar um pouco isso. Vocês conhecem Leonardo da Vinci, né? Aquele que fez a Mona Lisa, que é super famosa e tudo mais. Esse cara, ele era um grande observador da natureza. E a partir da observação da natureza, ele viu que existia uma árvore que tinha um fruto, que quando esse fruto caía da árvore, ele tinha um formato assim, parecia meio que um bumerangue. Quando ele caía da árvore, ele caía num movimento assim helicoidal. A partir disso, dessa inspiração, que não tem nada a ver com o que deu, com a ideia dele, ele criou um projeto que se chama Parafuso Voador. O parafuso voador, gente, se você olhar o projeto, vou colocar a imagem aqui, ele deu origem 450 anos depois ao que a gente chama hoje de helicóptero. Então aí que está o segredo da combinatividade, é você observar coisas que de repente nem tem tanta relação com aquele problema que você está vivendo, mas isso pode servir de inspiração para a solução desse problema. E aí tem uma dica, gente, de uma metodologia que se chama Kumbuka. Kumbuka é uma metodologia bem interessante, aonde você determina que a cada semana uma pessoa traga um assunto para a mesa, um assunto diferente, que não precisa necessariamente ter a ver com seus assuntos técnicos do dia a dia, mas que possa trazer algum tipo de inspiração para o seu time. A Kumbuka, ela tem uma série de regras, se você quiser pesquisa aí na internet Kumbuka, mas ela funciona exatamente para ir trazendo a cada semana essas referências externas. Opa, vamos falar um pouquinho sobre culinária? Vamos falar um pouquinho sobre viagens? Não sei, coisas que possam abastecer o seu time de referências diversas ou benchmarkings em outras empresas. O que outras empresas estão fazendo são referências externas que te ajudam a ir gerando conhecimento. E quando você menos espera, esse conhecimento vai se chocando, vai se construindo e também se constroem ideias criativas. Então, segundo ponto que você precisa garantir, que o seu time seja estimulado constantemente, quer seja pela Kumbuka, por conversas, por estímulos diversos, a buscarem referências diversas, a se tornarem pessoas mais ricas em termos de informação, em termos de visão de mundo. Esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto muito importante. Lembra que eu falei que criatividade é trazer soluções diferentes sobre um problema posto, né? Sobre uma necessidade, sobre um desejo do seu consumidor, das suas necessidades internas. Então, você precisa estimular o seu time a ser um eterno observador dos problemas de negócio e dos problemas dos clientes. Como que eu faço isso, gente? Tem uma palavrinha que os japoneses usam muito, né, dentro do Lean Manufacturing, que é o Gemba. O que é o Gemba, gente? Para quem trabalha em chão de fábrica, é ir lá no chão de fábrica e entender como que está rolando o processo na vida real. Para quem trabalha com varejo, é ir lá no varejo, conversar com o consumidor, entender quais são as dificuldades que ele pode ter no processo de compra ou as necessidades que ele tem. Então, o que é o Gemba, gente? É você ir lá
perto da onde está acontecendo a sua operação, perto da onde está o seu cliente. É perguntar para o cliente. E quando eu falo de cliente, gente, pode ser um cliente externo, seu consumidor, ou pode ser um cliente interno, aquele para o qual você presta serviço internamente. Tem que ir lá, gente, tem que perguntar periodicamente como que está a prestação de serviço que você e seu time estão fazendo, quais são os pontos que ele enxerga de melhoria, quais são as necessidades. Porque lembra da história do Ford? De repente ele não vai conseguir te dar a solução, mas ele vai saber te dizer a dor. Ele vai saber te dizer, eu quero me locomover com mais velocidade e mais segurança. Mas ele não vai saber te dizer que ele quer um automóvel. Então vai lá e pergunta para ele qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. E a partir disso, volta para uma construção com o time para entender quais seriam as maneiras inovadoras que vocês poderiam atender essas necessidades. Então, segundo ponto, sejam eternos vigilantes, estimule, motive o seu time para ser um eterno vigilante das necessidades dos clientes, internos ou externos, e também das suas próprias necessidades, gente. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de duas experiências que a gente tem que mudar através do digital. A Consumer Experience, que é a experiência do consumidor. Então, como que eu posso gerar uma experiência de compra e de uso do meu produto melhor para o consumidor? E a segunda coisa é a Employee Experience, é a experiência do meu colaborador. Gente, não adianta nada a gente ter um produto super legal, a gente ter uma forma de atender o cliente super legal, sendo que as pessoas aqui dentro da minha empresa estão sofrendo com um monte de dificuldade para realizar o trabalho deles, estão sobrecarregados, né? Então, a gente também precisa, além de estar com um olhar clínico para entender a necessidade e a dor do cliente, a gente também precisa ter um olhar clínico para entender a necessidade e a dor dos nossos colaboradores. O sistema precisa ser fluido, do início ao fim. Não adianta só da porta para fora parecer lindo para o cliente, sendo que da porta para dentro tem muito sofrimento para aquele cliente receber aquele produto do jeito que ele, ou serviço, da forma como ele pediu. Então, terceiro ponto. Identifique quais são os problemas da experiência do seu cliente e da experiência do seu colaborador. É a partir da dor que surgem soluções criativas. Quarto ponto, estimule um ambiente de aprendizado e experimentação. Tem uma expressão aqui que ela é poderosíssima para esse ponto. É o e se? E se a gente tentasse fazer de um jeito assim, assado, cozido? E se a gente juntasse tal coisa com tal coisa e experimentasse de um jeito diferente? É estimular o seu time a fazer muitos ICs. E se é uma expressão muito importante para esse ambiente de liberdade em que as pessoas se sintam respeitadas e abraçadas nas suas ideias. E aí, líder, tem que acabar com o não podismo. Aquela coisa de sempre fizemos assim. Por favor, eu sei que vocês não falam isso. Líder incrível não fala isso. Mas essa coisa de sempre fizemos assim, ou já tentamos isso no passado e não deu certo. Poxa, se você tentou no passado, era outro momento, com outras circunstâncias. Será que hoje não dá para pegar essa ideia que o teu colaborador tá trazendo, trazer para o time, co-construir num ambiente diverso, criticar, um crescer em cima do outro e de repente isso gera uma experiência de e se muito interessante? Claro que sim. Então esquece o não podismo, gente. Nós estamos na era da experimentação. Na era em que novas ideias e hipóteses precisam ser testadas para saber se elas são válidas ou não. Não é o seu preconceito ou o seu julgamento quem tem que dizer se uma ideia é boa ou não. É a experimentação daquela ideia.
Então, estimule o seu time. Puxa, tivemos uma ideia? Vamos montar um time aqui, um timinho para discutir, para co-criar junto, para crescer em cima dessa ideia e vamos fazer um experimento, vamos fazer um piloto, vamos fazer uma prova de conceito, um experimento pequeno que não traga grandes prejuízos se não der certo, mas a partir daquele experimento você pode aprender e ir melhorando constantemente. Então, esse ambiente aberto ao e se, aberto à experimentação, ao teste de hipóteses, é muito importante. E, finalmente, o quinto ponto, e não menos importante, tenha rotinas e ferramentas que propiciem a geração de ideias. E aqui eu quero citar duas para vocês, que não são, obviamente, exaustivas, mas são duas ideias aí para você começar. Primeira delas, eu já expliquei num vídeo anterior para vocês sobre o Scrum. O Scrum, ele estabelece que a cada ciclo de uma semana, 15 dias, o time deve se reunir para fazer uma cerimônia que se chama retrospective, retrospectiva. A retrospectiva é uma cerimônia muito saudável, onde você pode fazer gerar ideias para soluções de problemas do dia a dia. Uma criatividade não precisa ser para uma solução incrível, transformadora e disruptiva. Criatividade e inovação pode ser para pequenos problemas do dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo que ele é muito curioso. Eu achei genial. Você já ouviu falar de uma capa de cabeleireiro que tem um buraco assim no meio? Eu vou colocar uma fotinha aqui, onde o cliente pode ver o celular enquanto corta o cabelo? Pare para pensar o quanto isso é genial. Alguém reparou. Os nossos comportamentos não estão mudando como consumidor? A gente não está sempre com o celularzinho na mão? Alguém reparou que o consumidor ficava incomodado de querer ver o celular com aquela capa preta em cima e daí caía cabelo em cima e tudo mais. E fez um pedaço de plástico transparente aqui que o consumidor pode ir lá e ver o seu celular. Percebe? Zero tecnologias disruptivas, zero pensamento da NASA, mas uma solução criativa e inteligente para uma necessidade específica. Então, o que você precisa é estimular a geração de ideias, estimular a experimentação. E a retrospective é uma excelente oportunidade para que isso aconteça nas discussões do dia a dia. Puxa, no último ciclo, o que a gente foi bem, o que não funcionou, que novas ideias, que novos jeitos de fazer a gente pode experimentar para testar se a gente não pode melhorar no próximo ciclo. Essa é uma primeira ferramenta, gente, simplíssima de implementar. Você faz um brainstormzinho ali com post-its com o seu time e vão fazendo a melhoria contínua. Se você quiser mais detalhes, volta num vídeo anterior, onde eu falo inove na sua gestão, como usar o Kanban e o Scrum para a gestão do seu time. Volta lá que eu te explico um pouco mais o que é o Scrum e como usar essas cerimônias. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês é uma metodologia que se chama Design Thinking. É o pensamento de design. Eu não vou entrar no detalhe aqui da metodologia, mas ela é uma metodologia muito interessante que eu já apliquei inúmeras vezes com diversos problemas de negócio e que invariavelmente saem desse processo ideias excelentes e inovadoras. Ele é um processo multidisciplinar em que você reúne por no mínimo um dia inteiro uma equipe multidisciplinar para, a partir de um problema, fazer uma ideação de soluções, possíveis soluções para esse problema e prototipar e testar essas soluções. Eu devo gravar algum vídeo especificando mais e explicando um pouquinho melhor para vocês o que é o Design Thinking, mas fica com isso na cabeça. Existem diversos métodos, gente, que apoiam a geração de ideias, desde o simples brainstorm, né, que é aquele que você vai colocando post-its com ideias e vai trabalhando com essas ideias, até metodologias um pouco mais robustas como o Design Thinking. Mas o importante é que você se abra para essas metodologias e para essas cerimônias, essas reuniões que são propícias para a geração de ideias. Gente, como tudo na vida, se você não treina, você não alcança performance. Criatividade é a mesma coisa. Se você achar que quando surge um problema,
por milagre, você vai ter seu momento eureka? Não é assim que acontece, gente. Criatividade surge do trabalho. Se você cria um ambiente que constantemente vocês estão discutindo soluções alternativas, que vocês se reúnem para estudar um problema e a partir dele pensar nos seus ICs, nas suas hipóteses, nos seus experimentos, cada vez mais vocês vão se tornando mais propícios a novas ideias, mais criativos e um ambiente mais inovador. Então, também criatividade exige treino, assim como tudo na vida. E aí, gente, vamos lá, recapitulando os nossos 5 passos. Primeiro, crie um ambiente diverso, cria o caldeirão de diversidade onde possa haver choque e co-construção de ideias. Traga referências externas, e aí eu falei da Kumbuka, como que eu posso trazer informações e conteúdo externo para aumentar a criatividade do meu time. Terceiro, sempre parta de um problema. E para isso, seja um observador sagaz da experiência do seu cliente, interno ou externo, e da experiência do seu colaborador. A partir desse problema, você consegue criar soluções inovadoras. Quarto, tenha um ambiente aberto à experimentação e ao aprendizado. Vamos matar o não podismo e vamos encher o nosso ambiente de ICs, né? E se fizermos isso, se juntarmos com aquilo e se testarmos tal coisa, esse ambiente aberto às ideias de forma respeitosa e construtiva. E quinto, e não menos importante, crie rotinas e use metodologias que te apoiem na geração de ideias. E aí eu citei a Retrospective do Scrum e o Design Thinking. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, gente. É um assunto que eu adoro, amo de paixão. Já fiz muito Design Thinking na minha vida e vejo quanto a geração de ideias e a criatividade são preciosas para a evolução dos nossos negócios e para a evolução da sua capacidade de liderança. Você precisa ser um líder inspirador que gere um ambiente de criatividade, de confiança, em que as pessoas possam trazer o melhor de si. Então, se você curtiu, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, deixa os seus comentários aqui embaixo, gente, para você me dizer se você não gostou. Tudo bem, pode deixar aqui também, tá, gente? É importante para eu também evoluir. Mas se você gostou, deixa seus comentários no que isso te ajudou, que aí eu também sei se eu tô indo pelo caminho certo ou não. Tá bom? Eu te agradeço pela paciência até aqui e a gente se vê na próxima e seja um líder incrível!